Quando eu era mais jovem e mais vulnerável, meu pai me deu um conselho que venho remoendo desde então. Sempre que sentir vontade de criticar alguém, disse ele, lembre que nem todo mundo teve os mesmos privilégios que você. Oi gente, eu sou a Lívia do Cabeceira e eu tô aqui pra abrir mais um mês maravilhoso desse canal. E dessa vez a gente vai falar sobre clássicos da literatura americana, então acho que não poderia ser outro livro pra começar, senão O Grande Gatsby. A edição que eu li é essa aqui da Antofágica, que tem a capa original, que muita gente acha esquisita, mas é a capa que o Fitzgerald, autor desse livro, pensou e achou que fazia sentido. Então é legal porque é a capa original, mas é uma capa meio engraçadinha, né? Ele é só uma cara azul no meio do... É engraçado, mas enfim. Essa edição é da Antofágica, como vocês já sabem, a Antofágica sempre tem um capricho gigantesco na edição deles. E é muito legal porque tem várias imagens em preto e branco. Tem uma estética toda preta e branca aqui. E um negócio bem assim, sabe? Expressionista. Bem diferente. Que vão dando meio que o tom da história pra gente, conforme a gente vai lendo e passando as páginas. Como eu falei, a gente não poderia começar com outra obra no mês da literatura americana, porque essa é uma das obras mais clássicas americanas, né? Às vezes você pensa, literatura americana, você pensa O Grande Gatsby. Então é uma obra, assim, muitíssimo importante pra literatura americana. O Fitzgerald, que escreveu esse livro, também escreveu outras obras muito importantes, como, por exemplo, o caso do Benjamin Button, que eu não lembro qual que é o nome o curioso caso de Benjamin Button, ele que escreveu também, e ele era inclusive amigo de um cara que também escreveu obras muitíssimo importantes, que também já falamos aqui no canal algumas vezes, ele vai voltar a aparecer também, que era o Hemingway. Eles eram muito amigos ali e os dois fizeram parte importantíssima ali no hall de escritores americanos e de clássicos americanos, compuseram ali com maestria muitas obras que são muito famosas até hoje. Então fiquem atentos, inclusive, porque vocês vão ver mais de Fitzgerald e mais de Hemingway aqui no canal ainda esse mês. Mas enfim, essa história foi escrita e se passa lá nos anos 20, ou seja, gente, eu ia falar década. Um século atrás. Já faz um século, literalmente, que se passa essa história. Na verdade, ele escreveu, acho que em 1925. Então, faltam aí 2 anos pra dar exatamente 100 anos que esse livro foi escrito. E a história também se passa nessa época. Então, o que acontecia nos anos 20? Eu não sei se vocês estão acostumados com a estética, mas aquela coisa da galera sempre... Aquelas roupas bem típicas das mulheres ali nos anos 20. Aquela coisa do sonho americano, do American Way of Life. Foi bem logo antes ali da queda da Bolsa de Valores de Nova York, né, em 1929. Então, os ricos estavam, tipo, esbanjando sua riqueza. É aquela coisa de casarões e festas muito grandes e tudo mais. A chamada era do jazz. Então, sabe aquela estética do jazz e das mulheres vestidas com pérolas e tudo mais, esbanjando dinheiro mesmo, sabe? É isso que acontecia ali nos anos 20 em Nova York, principalmente, que desde aquela época já era um dos principais centros econômicos do mundo, né? Já tinha ali a Wall Street, que é aquela rua famosa. Então Nova York já era um centro econômico gigantesco naquela época, assim como é até hoje. E ainda antes da queda da Bolsa de Valores. Então, tipo assim, tava tudo muito bem, muito bom, economicamente falando, nessa época. E é nessa ambientação que a gente vai acompanhar o nosso narrador, Nick. Ele não é o personagem principal, ele é o nosso narrador. Que ele consegue ali um emprego em Nova York e vai morar em Long Island, na Baía de Long Island, que era um lugar ali, era o bairro chique da cidade de Nova York, né? Acho que ainda é. Onde as pessoas ricas moram, um bairro residencial. E na Baía de Long Island, o que acontece? De um lado da Baía moravam as pessoas old money, ali a galera que era tipo herdeira, todo mundo de família rica, né? Que já vinha ali de gerações ricas e tudo mais. E do outro lado da Baía morava a galera new money, que era o povo que ascendeu economicamente ali nos últimos anos. E o Nick morava desse lado da Baía, onde moravam os new money ali, onde a galera que acabou de ficar rico. Mas não era o caso dele. Ele morava ali numa casinha normal, numa casa normal, no meio de várias mansões. E ele não era super rico,
rico, ele era uma pessoa normal que trabalhava em Manhattan, então era até bem longe, mas ele morava ali e ele era vizinho do nosso personagem principal, Jay Gatsby. Só um parênteses, eu vou tentar falar tudo o que eu puder antes sem spoilers, e aí quando eu for começar a falar com spoilers eu aviso pra quem não quiser ver. Feche parênteses. Então o Nick, ele era vizinho do Jay Gatsby. E quem era esse Jay Gatsby? Ele era um ricaço que dava festas assim sempre, todos os dias, eu acho. Festas muito gigantescas com bebida, que inclusive era proibido naquela época nos Estados Unidos, né? E ele convidava, tipo, a vizinhança inteira, entendeu? Então todo mundo convidado, galera new money, galera old money, todo mundo só vem pra festa e tudo mais. E ele tinha um objetivo bem específico com esse tanto de festa que ele fazia. Ele nem ficava pra aproveitar a festa, ele só fazia a festa e fazia o povo vir pra aproveitar a festa. E ele mesmo ficava lá, dentro de casa e tudo mais. Ele tinha um objetivo bem específico que a gente já vai falar um pouquinho na parte com spoilers. E o Nick, né, nosso narrador, vai começar a nos contar sobre o Jay Gatsby. Ele nem sempre foi rico. Ele, na verdade, teve uma ascensão muito rápida. Nos últimos 3 anos, ele foi de pobre pra muito rico, ricaço, bilionário, sei lá. E ninguém sabe exatamente como que isso aconteceu. As pessoas especulam ali, tem algumas ideias, será que foi alguma coisa meio obscura, será que não? Ninguém sabe como que ele se tornou esse ricaço ali num período tão curto de 3 anos. Então, o Nick era ali vizinho do Jay Gatsby. E do outro lado da Bahia, lá da casa deles, dava pra ver, tanto da casa do Nick quanto da casa do Gatsby, dava pra ver a casa da prima do Nick, a Daisy, que também vai ser uma personagem muito importante nessa história. A Daisy, que era de família rica, então ela tava ali no outro lado da Bahia, onde moravam ali a galera com uma grana já antiga. Ela é casada com um cara também muito rico, chamado Tom Buchanan. Então os dois ali, sabe aquela coisa de, tipo, você tem que casar com uma pessoa que é da mesma classe social ali, então os dois são casados, os dois são muito ricos, os dois são de família rica, e os dois estão lá vivendo do outro lado da Bahia, bem de frente pra casa do grande Gatsby. Outros personagens que são importantes na nossa história são os Wilson. Os Wilson são um casal. O Sr. Wilson é o mecânico do Tom Buchanan, né, porque ele tem aqueles carrões e tudo mais, então ele tem um mecânico. A senhora Wilson é a esposa do mecânico. Eles dois também vão ser muito importantes. E eles moram num lugar ali onde é um lugar, tipo, um bairro mais pobre, né? Mais abandonado ali, que fica no caminho de um lado da Bahia pro outro e dos dois lados da Bahia até Nova York, até Manhattan, né? Se eles tinham que ir pra Manhattan, eles tinham que passar por esse bairro onde moravam os Wilson. Tanto quem morava de um lado da Bahia, tanto quem morava do outro lado da Bahia, todo mundo tinha que passar por esse bairro. Antes de falar, me aprofundar mais um pouquinho na história, que aí eu vou começar a falar as coisas com um pouco mais de spoiler. Essa história vai se tratar, então, da gente tentar entender da onde surgiu a riqueza do Gatsby. Será que isso é importante? A gente entender da onde veio ou não? A gente entender o papel de cada um desses personagens ali, né? Nesse mundo aí. A gente entende que o Gatsby, ele é uma personificação desse American Way of Life, do sonho americano, que as pessoas têm aquela expressão, né? Do self-made man, que é a pessoa que literalmente se construiu, né? Veio do zero e ficou muito rico. E ele é a personificação disso, né? Que as pessoas estavam achando que estavam vivendo ali naquela época antes da queda da bolsa. E aí começou uma crise econômica terrível no mundo inteiro. Mas antes disso, né, tava acontecendo essa ascensão toda e ele era uma personificação desse status aí da galera que conseguiu vencer na vida e agora era super rico. Veio do nada e ficou super rico e agora tem tudo. E o Gatsby, ele é um cara muito obstinado. E a gente vai entender que ele é uma pessoa que, tipo assim, aquilo que ele quer, ele vai lá e faz o que tiver que fazer pra ele conseguir. E foi assim, inclusive, né, que ele ficou muito rico, mas com o que não sabemos. E aí a gente vai ver o resto da história sendo narrado pelo Nick. O que é engraçado é que o Nick, ele é um narrador nada confiável também. No mesmo estilo ali do Dom Casmurro, né, do Bentinho em Dom Casmurro, que a gente pode acreditar no que ele tá falando, mas a gente também não tem como dar totalmente toda razão pra ele, porque a gente sabe que ele não é um narrador confiável, ele tá ali contando as coisas da perspectiva dele. A mesma coisa aqui, o Nick vai contar tudo sobre a perspectiva dele, ele não tá ativamente fazendo parte da história, tipo, ele não tem um papel muito importante na história do livro, ele só tá observando tudo e narrando o que tá acontecendo. E se vocês perceberem, a frase que eu li logo no começo do vídeo é a abertura do livro.
é o Nick falando, né? Vou até ler de novo. Ele fala: quando eu era mais jovem, mais vulnerável, meu pai me deu um conselho que venho remoendo desde então. Sempre que sentir vontade de criticar alguém, lembre que nem todo mundo teve os mesmos privilégios que você. E aí ele começa a refletir e fala assim que então ele é uma pessoa que não julga ninguém. Ele não tem julgamentos. Ele é uma pessoa que sempre, por conta desse ensinamento que ele recebeu do pai dele, de que ele teve privilégios que outras pessoas não tiveram, ele decidiu que ele não iria julgar ninguém. Mas será mesmo? Será que as perspectivas que ele tá nos dando aí sobre as pessoas é realmente como essas pessoas são? Ou é tudo parte de uma visão baseada num preconceito que ele tem, num julgamento que ele tem sobre as pessoas daquela história? Será que ele tem uma opinião enviesada sobre o vizinho dele, sobre o Gatsby, só porque ele é vizinho, porque ele vê as coisas acontecendo? Será que ele tem uma opinião enviesada ali sobre a Daisy, que é prima dele, e sobre o marido? Será que ele gosta ou não gosta daquele marido da prima dele e por quê? Então tudo isso a gente vai ler a história tendendo a acreditar no Nick, mas sempre pensando, esse é o ponto de vista do Nick. Será que ele é tão bonzinho assim como ele se diz ser, assim como os outros? E eu acho que isso que é o mais legal dessa história, é a gente tentando entender se aquilo que tá acontecendo exatamente daquela maneira, ou se o Nick tá passando pano pra uns personagens, piorando a situação pra outros personagens também. Uma verdade é que aqui todos os personagens te dão uma raivinha, entendeu? A história é legal, o enredo é legal, só que os personagens, eles são péssimos, entendeu? Cada um, é todo mundo, tudo cheio de defeito, não tem um que salva, entendeu? Nem o próprio Nick, narrador, porque você fica desconfiado dele, né? Apesar dele pagar lá de santinho, que não julga ninguém, a gente fica sempre desconfiado dele, então não tem um personagem que salva nesse livro. A gente, ao mesmo tempo que a gente entende as dores, né? Os problemas que eles estão passando, todas as questões que eles têm que lidar, a gente também fica tipo assim, mas meu querido, como é que defende? Entendeu? Porque você tá fazendo coisa errada, né? Então, pra fechar aqui a parte sem spoilers, se você quer saber mais sobre o que aconteceu e não quer spoiler, vai ler o livro e depois você volta pra gente discutir com um pouquinho mais de profundidade sobre as coisas que acontecem nessa história. Pronto, todo mundo que não quer spoiler já foi embora, certo? Certo. Então, gente, o Grande Gatsby, tal do Grande Gatsby, né? Ele é grande por quê, né? As pessoas olham pra aquele cara que está ali sempre esbanjando riqueza, esbanjando nas suas festas e tudo mais, e bebida e não sei o que, e aquele modo de viver literalmente esbanjador mesmo, né? Ele era o Grande Gatsby, mas a verdadeira questão é, ninguém sabia muito sobre ele. As pessoas sabiam, tipo assim, a ideia dele. Ele é um cara que venceu na vida e por isso ele conquistou essa admiração de todos os vizinhos, de todas as pessoas que frequentavam aquelas festas, né? Iam pessoas famosas ali, pessoas ricaças, pessoas muito importantes da sociedade, frequentavam as festas do Gatsby. E ninguém, na verdade, conhecia ele direito. Ninguém sabia de onde ele tinha vindo, ninguém sabia como ele tinha chegado lá. As pessoas só admiravam ele pela grande ascensão. Então era uma admiração muito vazia. Tá aí a sacada do nome do livro, né? O Grande Gatsby, mas tipo, quem é o Gatsby? Nem a gente tem tanta informação assim, entendeu? Ele é uma ideia, ele é uma representação de uma classe. Ele não é nada além disso, porque não é isso que importava para aquelas pessoas. O que importava era o que ele poderia oferecer, as conexões, se fizesse conexões com ele, você se tornaria uma pessoa mais importante. Tanto o próprio Nick, que começa ali a frequentar as festas do Gatsby, ele é um pouco interesseiro, né? Ele quer fazer parte ali daquele círculo social, então ele toma proveito daquela proposta que o Gatsby faz pra ele, porque ele é um cara influente, ele é um cara admirado, ele é um cara que as pessoas olham e falam, uau, eu quero ser igual a ele, eu quero ter a sorte que ele teve, ou então eu quero conseguir conquistar o que esse cara conquistou e ninguém nunca não sabe nem quem é ele. Tá todo mundo só interessado nas festas e na bebida e nada mais. E não no Gatsby. O Gatsby, na verdade, ele não é grande coisa nenhuma. E a gente descobre que ele teve um romance quando ele era mais jovem com a Daisy, a prima do Nick, quando ele era pobre. Só que como a Daisy é de família rica, ela não podia casar com alguém pobre. Ela não podia. Simplesmente não podia. Ela tinha que casar com alguém da mesma classe social que ela. Ela não era permitida casar com uma pessoa pobre. Provavelmente nem queria também, né? Mas eles tiveram esse romance
romance quando eles eram jovens. E a partir daí, depois disso, o Gatsby foi pra guerra. Quando ele voltou, ele teve essa super ascensão. E tudo que ele fez foi pensando em conquistar a Daisy. Ele percebeu lá que ela já era casada, já tinha filho, mas ele não tava nem aí. Ele comprou uma casa de frente pra casa dela. E ele começou a dar festas, convidando as pessoas, fazendo umas super festas. E ele não convidou ela pessoalmente. Ele queria que ela fosse, porque ela queria na festa dele, sem ele ter que chamar. E aí ele, obstinado que é, vai lá e entra em contato com o Nick. Descobre que, né, o Nick é primo dela, mora ali na Bahia. E entra em contato com o Nick e fala assim, quem sabe se eu tiver contato com esse primo dessa garota, né, eu consigo fazer com que ela venha às minhas festas. E através do Nick, eles entram em contato de novo, o Gatsby e a Daisy, e retomam ali um relacionamento, um tipo de relacionamento. Eles começam a conversar de novo, se conhecer de novo. Outra coisa muito importante nessa história é que o marido da Daisy, o Tom, ele trai a esposa dele, ele tem um affair ali, um caso com a esposa do mecânico dele. E ele é um cara, tipo assim, super machista, faz, sabe, uma pessoa detestável, racista, que fala mal de todo mundo, e ele tem aquela coisa de superioridade, todo mundo é ruim, ele é bom, tudo mais, ele é o melhor em tudo, e assim, tem um caráter horrível mesmo, né, ele bate na amante dele, né, tem essa violência. Então o Nick tem essa opinião aí sobre o Tom, né, ele fala bastante mal do Tom, mas ele dá uma passada de pano, por exemplo, pra Daisy, que é a esposa do Tom, e assim, se você ler um pouco mais das entrelinhas, você sabe que os dois são farinha do mesmo saco, entendeu? Os dois estão naquela vibe elitista ali e tudo mais. A Daisy passa muito pano pelas coisas que o Tom faz também. Então, ali a gente já percebe que o Nick não é tão confiável porque ele passa muito pano pra Daisy. Ele, tipo, dá uma amenizada em todas as coisas que ela faz e fala. E do Tom, não. Ele cai em cima do Tom, fala o Tom é uma pessoa horrível, ele faz tudo de errado. E quando a gente vê que também o próprio Nick é uma pessoa super interesseira, que tá ali no meio daquele rolo todo, só porque ele quer estar no círculo social da galera rica e tudo mais. Tem uma teoria aí também de que como que ele foi parar nessa Bahia dos ricaços, sendo que, tipo, ele não era rico e não fazia o menor sentido ele morar ali. Ou simplesmente porque ele é interesseiro e quer estar ali no meio daquela coisa acontecendo, ou então porque talvez o Gatsby, o próprio Jay Gatsby, tenha dado aquela casa pra ele com o interesse em conquistar a Daisy novamente. Não sabemos. Mas o importante dessa história, né, a reviravolta que acontece, é quando o Jay Gatsby vai almoçar na casa da Daisy, junto com o Nick, né, eles marcam ali um almoço, e tá o Nick, tá o Gatsby, tá a Daisy, tá o Tom, e eles todos resolvem sair de carro, em 2 carros, até Nova York e tudo mais, e andar de carro. Eles trocam de carro ali. Em determinado momento, eles estão passando em frente à oficina lá dos Wilson, que é do mecânico do Tom e da esposa dele. Estão passando ali em frente àquela casa dos Wilson ali e tudo mais, a oficina. E a senhora Wilson, que eu não lembro o nome dela, vê um carro se aproximando. Ela acha que é o Tom, o amante dela, né? E ela se taca na frente do carro, com a intenção de que ele fosse parar e salvar ela e levar ela pra longe. Mas quem tava dirigindo em alta velocidade ali não era o Tom, era a Daisy. E quem tava com ela era o Gatsby. Então tava a Daisy e o Gatsby no carro do Gatsby. E eles atropelam essa moça, ela atropela essa moça, a moça morre. E aí, o que o Tom faz? Ele fala pro esposo da amante dele, que não fazia ideia do que tava acontecendo, mas ele fala pro esposo dela, pro mecânico, falou assim, ó, quem matou a sua esposa foi o grande Gatsby, foi o Jay Gatsby. Ele então ali apaga a esposa dele da história. O Gatsby também, por estar muito apaixonado, talvez, também acoberta ali a Daisy. Todo mundo passa um pano ali pra Daisy, esconde ela e fala assim, não foi ela. E como o Tom falou pro Wilson que quem matou a esposa dele foi o Gatsby, o final da história é o mais impactante. O Wilson vai lá na mansão do Gatsby e mata ele na própria piscina dele. Então a gente acaba a história com o Gatsby morrendo. Então não adiantou de nada toda aquela conquista que ele queria fazer, toda a obstinação dele, de nada adiantou no final, ele morreu. E tudo por culpa da Daisy, que era com quem ele passou literalmente o livro inteiro tentando conquistar e tentando perseguir, e enfim, ele literalmente ficou rico para conquistar ela, né? Por isso que a gente acha que pode ser que esteja envolvido ali com coisas mais obscuras e tudo mais, porque ele era muito obstinado, ele queria muito conquistar ela, e no final das contas, de nada adiantou, ele morreu, e a Daisy continuou a vida dela normalmente, como se nada tivesse acontecido. A Daisy e o Tom acabam então o livro com eles indo viajar pra Europa, como, tipo assim, voltando a viver a vida deles de ricos
ricos que não fazem nada, né? De ricos que são ricos juntos com os outros ricos e vão viajar como se nada tivesse acontecido, como se literalmente os amantes dos dois não tivesse acabado de morrer de maneira trágica, né? Tanto a amante do Tom quanto o Gatsby, que era ali amante, né, da Daisy. Os dois morreram de forma trágica e os dois ricaços lá eram casados um com o outro, continuaram a vida deles como se nada tivesse acontecido. Então, gente, basicamente é isso que acontece. Essa história, vou ser sincera, não é nada do que eu esperava que fosse. Já faz um tempo que eu li, tá? Eu não li, tipo, agora, não. Eu li já tem uns meses aí. Mas ela não é nada do que eu esperava, porque eu sabia que se passava nos anos 20 e era só isso que eu sabia. Eu não sabia mais nada. Então, eu ficava, tipo, gente, quem é esse grande Gatsby? E aí eu fui entender que, tipo, ele não tem tanta importância assim, tipo, quem ele é. A gente não fica sabendo detalhes sobre a vida dele. A gente, tipo, o que importa não são os detalhes sobre os personagens, mas sim o que eles representam, né, naquela sociedade, que é essa galera aí elitista e tudo mais, a galera não humana que teve uma ascensão social muito bizarra. Então isso é muito mais importante do que saber detalhes sobre a vida deles. O fato de eles terem que passar pelo bairro ali onde ficava a oficina dos Wilson pra chegar em Manhattan, né, é um choque de realidade, né, porque a gente tá naquela coisa de mansões e festas e riqueza e esbanjação de dinheiro e tudo mais, e eles têm que passar por aquele bairro ali pobre, aquele bairro abandonado. Então, pra gente ter um choque de realidade mesmo e entender que eles estavam vivendo numa bolha social, onde aquelas coisas não eram normais, aquelas coisas não eram coisas que acontecem na vida das pessoas, mas eram coisas que pra eles era normal, pra eles era o dia a dia, né? Então tem essa questão, tipo, o que é importante para pessoas que são tão ricas assim, entendeu? Será que a justiça não é tão importante assim? A igualdade não é tão grande assim? A igualdade que eu falo, tipo, uma questão de respeito mesmo, né? Que a gente vê que o Tom era um grande babaca, abusivo, batia na amante dele e também era racista, falava mal dos negros e tudo mais. E ficava falando que os negros iam ultrapassar e tipo, derrubar os brancos do poder, não sei o que. Então ele era, assim, tudo que você podia ter de tipo assim, pessoa ruim, ele era. E fica tudo, assim, nessa questão, né? Tipo, o que é importante pra esse pessoal? Depois que eles resolvem a situação ali do assassinato da senhorita Wilson, da senhora Wilson, com o assassinato do Jay Gatsby, eles, tipo, seguem a vida deles, como se nada tivesse acontecido, eles não estão nem aí, entendeu? Um cara que tava ali, tipo, que era importante, que era o grande Gatsby, que todo mundo ali tava assim, no final das contas, a morte dele, tipo, não alterou em nada a vida das pessoas, entendeu? Elas continuaram vivendo, elas não estavam nem aí pra ele, eles, tipo, não importa quem é Jay Gatsby, não importa como ele chegou no poder, porque já morreu, já acabou, já foi. E lógico, né, o nosso narrador, Nick, que é ali o gente como a gente, a pessoa normal, que tá no meio daquela confusão, no meio daquela sociedade bizarra ali de gente muito rica, que faz coisa muito esquisita, e que vai narrar ali as histórias de acordo com a visão dele, e a gente vai tentando entender de onde que ele tá tirando todas as coisas que ele tá falando. Porque ele não tá vivendo as situações, ele tá só literalmente assistindo tudo que tá acontecendo. E dando a opinião dele, que segundo ele é uma opinião sem julgamentos. Ele fala que ele não julga, gente, mas o livro inteiro ele tá julgando as pessoas, literalmente. Ele fala lá de uma jogadora de tênis famosa, ele fala, porque a fulana sempre gostou de julgar os outros. Então, tipo, ele mesmo tá julgando a menina, entendeu? Ela sempre quis ser melhor que todo mundo e tudo mais. Ele fica fazendo julgamentos, assim, de todos os outros personagens, só que ele vai fazendo de maneira sutil, de maneira escondidinha, pra gente achar que ele é o santo da história e ele não fez nada de errado, entendeu? E ele não julga ninguém, enquanto que as outras pessoas estão fazendo coisas ali, atrocidades bizarras, né? Enfim, esse livro aí então é uma grande crítica a esse sonho americano, né? Essa coisa da ascensão social fácil e que as pessoas iam esbanjar dinheiro pra lá e pra cá, e é uma história muito bem escrita, obviamente, né, por Fitzgerald. As pessoas dizem que a adaptação do filme com o Leonardo DiCaprio, por exemplo, é muito boa. Eu nunca assisti nenhuma adaptação desse filme, desse livro. Pretendo assistir, inclusive, pra ver se eu consigo entender um pouco mais. Então, talvez se você terminar esse livro meio que sem entender o que aconteceu, porque eu tenho a impressão de que a gente acaba esse livro falando, tá, qual que era o objetivo dele, entendeu? Porque não tem um ponto central, não tem um clímax, né? Tem os assassinatos e tudo mais, mas você sempre acha que vai acontecer algo a mais e no final
final, tipo, parece que nada acontece. Ao mesmo tempo que um monte de coisa aconteceu, parece que nada acontece. Eu não sei explicar. Então, muita gente falou que assistir os filmes deu muito mais embasamento ali pra você entender a história. E eu pretendo assistir sim, mas eu ainda não assisti. Mas eu acho que esse é um livro muito importante se você pretende entrar aí na questão da literatura americana, se você gosta da história americana e tudo mais. Eu acho que é um livro muito importante, que contextualiza bastante pra você essa época aí dos anos 20. Então eu acho que com certeza é um livro imperdível. Você quer entrar nesse mês americano aqui com a gente, de literatura americana, não deixe de ler O Grande Gatsby. É uma leitura fácil, talvez dê uma cansadinha, porque é um pouco parada, mas em geral é uma leitura fácil e não é grande o livro, tá? Ele é bem curtinho, então você consegue ler rápido se você não ficar entediado. Mas é isso. Se você já leu essa história, se você gosta dessa história, me deixa aí nos comentários o que você acha. Se você já leu outras obras do Fitzgerald, me recomende também, porque eu só li esse aqui até hoje. E se você não leu ainda, lê e depois me conta o que você achou. E me diz, O Grande Gatsby é digno da sua cabeceira? É isso, gente. Fiquem atentos aí, porque a gente ainda vai ter bastante coisa nesse mês, bastante vídeo legal, de livros que são muito importantes, que vocês com certeza vão reconhecer aí. Ah, e não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like, deixar um comentário, ativar o sininho e tudo mais. Espero vocês nos próximos vídeos. Um beijo. Tchau!